Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu estou aqui hoje querendo agradecer aí o Thiago, o pessoal da Complemento, da H2G2, pela incrível contribuição que eles fizeram. Hoje nós vamos mostrar uma integração com o Rocket Chat. E eu vou falar rapidinho para vocês sobre o Rocket Chat, só para a gente... Só para dar uma ideia do que a gente está falando, né? Deixa eu só abrir um site aqui e compartilhar a tela com vocês. A gente tem aí na Rocket Chat já, desde o início, uma integração muito legal feita com o Hubot. Por ser uma plataforma de chat corporativo, a gente buscou aí no mercado uma integração com um framework de bot que pudesse ser instalado on-premises também e que fosse open source. Então, desde o começo a gente tem caminhado junto com o Hubot, que é um framework de chatops do GitHub, que basicamente opera scripts com comandos de infraestrutura, parâmetros, essas coisas. Algum tempo atrás, a gente começou a trabalhar numa versão muito legal do Hubot, chamado Hubot Natural, que tem a capacidade de fazer processamento em linguagem natural. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Onde é que estamos? Aqui. O Hubot Natural está passando por uma evolução agora. Esse aqui é o repositório no GitHub, vocês podem dar uma olhada depois. Basicamente, o que nós fizemos foi dar capacidade de processamento de linguagem natural usando a biblioteca Natural Node. E aí, combinado com o Rocket Chat, a gente consegue codificar um agente, um atendente, para ficar online no chat, conversando com as pessoas. Quando necessário, ele pode chamar um ser humano, transferir o atendimento para outra pessoa. E o legal também é que com a funcionalidade Omnichannel, esse mesmo chatbot consegue atender numa página do Facebook. Então, você vai ter um chatbot multicanal que vai estar trabalhando para ti no teu site e no Facebook Page. E aí, vendo isso daí, o pessoal da Complemento olhou para isso e falou, meu, que legal, vamos fazer uma brincadeira? E aí, tá aí o Thiago para mostrar para vocês hoje uma integração sensacional. Eu estou aqui boquiaberto, o Thiago mostrou agora há pouco aqui as coisinhas que eles estão fazendo já com esse bot. Eu estou sinceramente emocionado, Thiago, vou te falar que foi uma solução fantástica. A integração com a TRS, Chatbot e Rocket Chat com certeza vai trazer um novo patamar aí de experiência para o pessoal. Thiago, vou deixar contigo, toca aí. Pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, Carolzinha está ali no canal, fazendo a indexação das perguntas. E se precisarem de qualquer coisa, dá um grito ali no canal que a gente está acompanhando ali no open.rocket.chat/channel/webinars. É isso aí. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que foi essa integração que a gente fez do Rocket Chat e também na verdade foram com algumas ferramentas, tá? A gente passa desde uma integração com o OTRS, que é uma ferramenta de abertura de tickets e tudo mais, né? Uma ferramenta open source, com Elasticsearch e também com o Grafana. Essa é uma outra ferramenta que a gente está usando também para gerar relatórios, indicadores, analytics de toda a solução, tá? Bom, começando, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho da ferramenta e como é que isso ficou configurado ali para a gente, tá? Essa primeira tela que eu estou mostrando agora, ela é a tela de clientes que a gente chama, ou a tela onde nós temos um catálogo de serviço. Tem alguma configuração do lado? Aqui. E nesse catálogo de serviço a gente consegue ver o quê? A gente consegue dar uma olhada aqui nos serviços disponíveis para o pessoal pedir, onde ele pode pedir de acordo com a área que ele estiver trabalhando, como administrativo, por exemplo, escolhendo pagamentos, e dentro de pagamentos ele pode solicitar uma abertura de uma demanda, né, para questão de pagamentos da empresa dele. O que acontece com esse modelo? Na realidade, esse modelo é um modelo de uma central de serviços tradicional, né? Tu tem um menu de opções, tu vai clicando e tu vai chegando a algum lugar para conseguir a abertura ou uma solicitação que você precisa, tá?
O que a gente fez foi adicionar algum tipo de inteligência a esse modelo comum, ou esse modelo tradicional, digamos assim, de pedidos, usando algumas tecnologias, tá? Eu vou mostrar aqui um conceito de pagamento que ele vai depois ser visto também dentro do Rocket, ok? Então, por exemplo, eu digitei aqui um tipo de pergunta e ele vai me informar algumas opções. A primeira coisa que ele faz é mostrar a opção de artigos possíveis que eu posso usar para aquele tipo de problema de impressora. Depois ele pode mostrar tipos de serviços ou tipos de solicitações que eu posso pedir, né? Tanto incidentes quanto requisição de serviço, ou seja, ele pega essa base de informações que eu estou usando, transforma isso numa consulta dentro de um banco de Elasticsearch e alguns outros métodos também, e te retorna qual é o melhor resultado aqui, tá? Nesse caso, o que a gente faz e aonde entra a questão do Rocket, e aonde entra a integração que a gente fez junto com o Rocket e tudo mais. A gente está usando, por exemplo, na entrada de chamados, para mudar esse modelo tradicional de chamados via e-mail ou via menu de configurações, a gente está usando a questão de um chat ou do live chat. Então, isso aqui pode ser implementado, uma solução da Rocket, que ele pode ser implementado, nesse caso, ele foi implementado dentro da minha página de abertura de tickets, ou seja, o usuário que entra aqui, ele já tem um login previamente definido, eu já sei quem ele é, já sei o que ele pode ou não pode pedir. Mas isso também poderia estar ocorrendo em outro lugar. A gente poderia, por exemplo, estar utilizando isso no site da empresa, no site comercial, e a partir daí fazer as solicitações e iniciar as perguntas, tá? Aonde começa um negócio bacana sobre tudo isso? Até aqui a parte do Rocket, né? A gente pode chegar aqui no Rocket, dizer um oi, e o primeiro atendimento que a gente vai ter já nesse momento é de quem? É do bot. É um bot que vai interagir com a gente e vai responder as coisas que são mais simples. Por exemplo, o que é o Rocket Chat, né? E aí ele vai começar a me responder o que é o Rocket Chat. Ele vai dizer assim, olha, existem várias maneiras de instalar, mostrando o caminho aonde você pode fazer isso e tendo as opções de como fazer a instalação, por exemplo, no Debian, no CentOS, AWS e assim por diante. Então aqui, por exemplo, eu podia escolher o CentOS e aí, com base nessa pergunta, ele vai mostrar que a instalação, olha, a instalação do CentOS não tem segredo, basta dar uma olhada nesse tutorial. O que acontece a partir desse momento aqui, tá? Vamos supor que eu pergunte coisas genéricas, né? Sei lá, me fale sobre o tempo. Então, nesse caso, quando tiver algum tipo de resposta que, porventura, ele não conheça, ele vai dar uma resposta padrão para isso, que eu posso configurar do jeito que eu achar melhor, ou ainda eu posso, num determinado momento, falar para o robô, me passe um humano, ou as frases que eu quiser, o que eu precisar. Nesse momento que eu falar, me passa um humano, ele vai mudar essa conversa e vai jogar essa conversa para algum tipo de atendente. Então, aqui nesse caso, o atendente que está na minha fila de atendimento é o Fabrício. E o Fabrício pode, a partir desse momento, interagir com a gente e ter uma conversa com a gente em relação a isso. Só para a gente simular aqui essa questão dessa conversa, o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui, nessa conversa que está acontecendo também, tá? Aqui o Fabrício entrou e respondeu para a gente. Diga olá para o pessoal. Pronto. Então, essa conversa toda que está acontecendo ali, e eu como um gestor, por exemplo, do Rocket, eu consigo acompanhar essa conversa, né? Toda a conversa que foi feita pelo bot anteriormente, ela fica aqui dentro do Rocket Chat, dentro de um canal que abre do Live Chat, e toda essa conversa aqui vai acontecendo e a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo aqui. Então, as mesmas informações que eu tenho deste lado aqui, por exemplo, e as respostas que eu digo por aqui, olá, também. Essas respostas vão sendo jogadas para cá. Então, eu estou interagindo aqui junto com outro atendente, por exemplo, que é o Fabrício, posso ir respondendo as perguntas de tudo que precisar, sem maiores problemas. E aí, o que acontece? No final,
que essa conversa tiver sido finalizada, a gente tiver terminado o atendimento, tiver respondido aquilo que o cliente pediu, e lembrando, pode ser desde o pedido de uma instalação de um ar-condicionado, por exemplo, para a empresa, como pode ser um pedido comercial de vendas e toda uma classificação que a gente queira fazer, tá? Finalizando isso, eu posso vir aqui, fechar o chamado, posso colocar, editar e colocar algum tipo de comentário aqui, conforme ele me permite, tópicos e tudo mais. E no momento que eu fechar essa conversação, o que vai acontecer? Esse chamado que eu acabei de criar aqui, aliás, essa conversa que eu acabei de ter aqui, do ticket, ele vai ser jogado para dentro do sistema da parte do Ligeiro Smart, né, ou do OTRS também tem a mesma compatibilidade, e vai abrir essa solicitação aqui. Então, eu tenho uma nova solicitação que aconteceu, e ele aconteceu com 0 minutos. Nesse caso, o que acontece? Ele automaticamente abriu um novo chamado, um novo ticket, um novo ponto de controle, e aqui a gente pode acompanhar todas as informações. Eu tenho aqui já a informação do cliente que havia solicitado o pedido, eu tenho aqui a transcrição de toda a conversa que aconteceu, do início ao fim, com tudo que o cara pediu e tudo mais, e aí eu posso tratar essas informações de diferentes formas aqui, por exemplo, tá? Tem essas opções. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, a imagem, se a gente tiver cadastrado, aqui, por exemplo, a gente usa o Gravatar para fazer buscar essa informação, e aí a gente consegue habilitar e saber quem é que está falando ali com a gente, tá? Então, aqui, por exemplo, depois de um primeiro atendimento que veio através de um live chat, eu tenho a opção de classificar ele de acordo com o que ele foi, né? Por exemplo, para as equipes de TI isso é bem comum, ou ainda eu posso classificar como pedidos gerais, né? Enfim, posso colocar que foi um pedido de ar-condicionado e reportar um problema com ar-condicionado, por exemplo, tá? Foi um incidente que aconteceu aqui, e eu posso classificar isso de alguma forma. Então, o que acontece? Eu consigo ter um formato de controle de um pedido desde o início até o final e tendo uma forma de poder controlar tudo isso, tá? Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, quem estiver acompanhando aí o nosso webinar, tem uma das opções aí no Zoom que é o QA, tá? Ou Questions e Answers. É um botãozinho que tem ali deve aparecer no menu de vocês ali. Ali vocês podem fazer todas as perguntas, ali fica mais fácil da gente poder acompanhar e eu vou respondendo por ali depois também, tá? E claro, dúvidas em gerais o pessoal pode ir perguntando ali pelo lado, também como pelo chat, a gente também pode fazer pelos dois modelos, ok? Bom, essa gravação, esse ticket ou esse chamado aqui, por exemplo, ele ficou com essa classificação, a gente consegue controlar o nível de serviço ou o tempo que a gente tem para fazer um determinado tipo de atendimento, ou seja, você tende com isso a conseguir garantir que o pedido que o teu cliente fez vai seguir determinados padrões. Vamos supor que você tenha um e-commerce e você queira fazer uma solicitação de reclamação sobre um pedido que não chegou, que chegou de forma errada, etc, etc, etc. A gente consegue, com isso, ter uma forma de controlar essa demanda. Imagina, o cliente de repente já está chateado, ele não está gostando muito da situação de ter tido um pedido errado, por exemplo. E aí com isso a gente consegue controlar o tempo dessa demanda. Inclusive, se a gente tiver áreas diferentes com tudo isso, a gente consegue ir trocando as áreas e controlando quanto cada área tem que entregar isso, em que tempo ele precisa entregar, tá? Se eu jogar isso aqui, por exemplo, para Service Desk, eu vou paralisar, por exemplo, o tempo de Facilities, que é aqui onde estava antes, e vou jogar isso aqui para o Service Desk, que é onde vai continuar contando esse tempo que tem para atender aqui. E lembrando que a gente sempre vai ter um tempo geral para a solução através desse momento, tá? Eu vi que vocês têm uma pergunta ali, né, de que tem como do suporte pelo chat o usuário compartilhar a tela e o analista do outro lado centralizar o atendimento remoto. Isso eu vou deixar para o Diego depois, o Diego pode nos ajudar com essas perguntas, tá? Eu repasso depois as perguntas todas com vocês, no finalzinho, um espaço para a gente responder as perguntas que entrarem por ali, tá bom? Bom, nesse modelo de atendimento, então, a gente fechou um ciclo, ele fez um primeiro atendimento. Agora vamos pegar um outro exemplo que é qual? Vamos supor
que agora a gente tenha uma nova solicitação do cliente, o cliente entrou outra vez, e ele quer pedir algum outro tipo de informação. Dessa vez a gente vai mudar um pouquinho o canal de entrada. Lembrando que o Live Chat da Rocket, ele permite configurar outros canais de entrada. Tem esse aqui, que é um script para poder ter um chat no seu site, mas também é possível que a gente possa fazer um pedido pelo Facebook. Então, aqui eu estou com uma página de teste, certo? Nessa página de teste, eu vou fazer interação, então, com o pessoal que está atuando ali. E aí, da mesma forma que aconteceu aqui pelo Live Chat, dentro da minha ferramenta, ou dentro da minha intranet corporativa e aonde for, a gente consegue ter o mesmo tipo de conversa e a mesma conversação que a gente teve até agora. Por exemplo, frases Star Wars. Então, com isso, a gente tem um tempo, né, para a gente ter as perguntas e respostas, e aí o bot vai respondendo para a gente pode ficar aqui horas ouvindo frases, ou lendo frases do Star Wars, e aí a gente pode configurar isso para as demais informações de uma empresa. Por exemplo, eu mostrei no início que o Ligeiro tem a habilidade de poder mostrar o que pode ajudar o cliente de acordo com a pergunta que ele fizer, certo? Então aqui, por exemplo, com uma integração com o Ligeiro, a gente conseguiria fazer uma pergunta sobre um determinado assunto da empresa, sobre um determinado produto da empresa, e essa resposta não vai ser dada só pelo bot. O bot pode, em um dos casos, buscar essa informação dentro das bases de conhecimento que você tiver na sua empresa, SharePoint, Wiki, documentação PDF, o próprio FAQ que tem dentro do OTRS, ele indexa essas informações e ele vai disponibilizar aqui uma resposta com alguma dessas informações, dentro de uma estratégia de relevância da empresa, o que deve ser dito antes, o que deve ser dito depois, tá? Então, aqui, da mesma forma que a gente teria um atendimento normal, a gente pode pedir para passar para um humano, né? Claro, aqui eu estou usando termos como se eu te deixasse claro que o bot é um bot, mas eu poderia, de alguma forma, deixar o bot atendendo sem dizer que ele é um bot, e em situações que ele não soubesse o que eu responder, ele automaticamente passaria para o atendente, tá? Aqui só foi um formato que a gente resolveu fazer para testar, e basicamente com isso, ele vai passar essa comunicação para alguém. Nesse caso, o que aconteceu? Esse chat que acabou de chegar, ele escolheu um dos outros atendentes, e nesse caso, o atendente que vai executar a ação caiu para mim mesmo, tá? Então, vou clicar aqui, tá aqui com arroba. Aqui está a conversa que aconteceu, desde o momento que esse cliente entrou pelo Facebook e fez as perguntas de frases de Star Wars e assim por diante. E com isso, eu posso continuar o atendimento. Olá, posso te ajudar? Então, isso que eu coloquei de olá, posso te ajudar, a gente vai ter essa resposta aqui dentro do chat do Facebook. Então, esse formato de integração e esse trabalho, ele permite já que você tenha um canal, como costumamos chamar hoje em dia, de omnichannel. Então, você tem entradas de diversos lugares e, independente por onde o teu cliente entrar, do que ele perguntar e do que ele quiser fazer, a gente consegue juntar essas conversas e controlar isso num lugar só, tá? Então, essa conversa aqui, eu vou seguir o mesmo processo. Vamos supor que eu terminei o atendimento foi feito, vou colocar aqui sobre marcar, terminando este atendimento, tá? Lembrando que isso aqui vai colocar aqui também dentro do Facebook, por exemplo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui para fechar esse atendimento. Antes de editar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como uma tag o número do chamado, que é aquele número que eu estava tratando aqui por último, esse número aqui, e vou dizer o seguinte, bom, esse atendimento, pelo que eu entendi, ele faz parte daquele atendimento que já tinha aberto. Pedi o número do cliente, por exemplo, o número de chamada que ele tem registrado e tudo mais. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou salvar, e agora sim eu vou fechar, tá? Então, aqui no fechamento, chat encerrado com sucesso, finalizei aquela informação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou só dar um reload aqui nessa tela. E aquele chat inteiro que eu fiz do primeiro momento que entrou, um primeiro chat que entrou pelo Rocket, pelo Live Chat, pelo meu ambiente corporativo, por exemplo, minha intranet, o meu site comercial, seja o que for, ele caiu aqui.
O segundo, que foi via o Facebook, também eu indexei no mesmo tipo de pergunta e de conversa, pode ser uma informação adicional que está acontecendo e tudo mais, e a gente consegue ter um atendimento por ali. Eu não sei se vocês viram recentemente, teve uma notícia que o Banco do Brasil começou atendimento via o Messenger do Facebook. Então, por exemplo, aqui está uma forma de vocês também conseguirem fazer esse tipo de atendimento utilizando a questão de live chat ali também, ok? Um outro teste que eu quero fazer, então aqui a gente fecha um ciclo, ou seja, desde uma abertura de diversos meios de entrada, por exemplo, como Facebook e tudo mais, até o meu site corporativo, daqui a pouco eu posso colocar aqui, e essa informação e esses pedidos, eles vão ser colocados lá, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora? Agora tem uma outra funcionalidade que a gente criou, e para quem é do TRS, conhece a ferramenta ou já usa, deve ter visto que a semana passada o próprio TRS Group lançou um add-on de integração com o Rocket. No caso, o add-on que eles lançaram, ele faz exatamente o que o nosso também faz, que é o quê? Ele só tem uma parte dessas funcionalidades que a gente está fazendo agora, tá? Então, o outro add-on que a gente tem, aí mais para o público de OTRS mesmo, a gente vem em notificação de chamados, e nessas notificações de chamados, a gente pode criar uma nova notificação, aonde o formato que ela vai enviar a notificação em si, deixa eu só pegar aqui onde é que ele fica, aqui. Então, eu ativo um modelo que é Rocket Chat, e aí eu posso criar um conjunto de notificações para que ele notifique quando um novo chamado chegar no meu Service Desk, ok? Então, por exemplo, só para eu simular um exemplo desses, eu vou mostrar aqui no ambiente que a gente tem. Eu vou mostrar como é que a gente pode fazer. Eu vou abrir um chamado aqui numa determinada fila. Tá? E aí, após fazer essa abertura de chamado, ele vai mostrar num determinado canal que a gente tem essas informações. Deixa eu só diminuir um pouco essa tela para ficar um pouco aí. Então, a gente vem aqui, vou abrir um chamado normal, vou abrir um chamado de requisição, por exemplo, para a fila Service Desk N1. Vou abrir aqui um chamado para o usuário Thiago Pacheco. Com qualquer serviço, assunto, teste, webinar e teste, ok? Uma abertura normal dentro do OTRS ali, sem maiores detalhes, ok? E aí vou enviar. Esse envio e essa nova mensagem do chamado 6034, ele vai criar uma notificação dentro da Rocket Chat, dentro de um dos canais que a gente está utilizando, que é o Service Desk Chamados Novos. Então, esse chamado que eu acabei de criar aqui, ele vai fazer uma atualização e ele vai abrir aqui. Olha, o chamado 51.360.34, teste webinar, marcou aqui e mostrou o que foi aberto. O que eu escrevi primeiro e o que foi colocado ali ao longo do tempo, tá? Então, só para a gente confirmar, esse chamado aqui foi criado, ele foi criado e uma das notificações que ele executou foi exatamente mandar aqui para o Rocket Chat com uma informação de um novo chamado, tá? Então, o que o TRS tinha feito, a gente também já tinha criado isso e já tinha controlado e tudo mais, e a gente consegue criar qualquer tipo de notificação, que pode ir para um canal da Rocket, pode ir para um usuário, enfim, tem diversas opções de configurações sobre ele, tá? Um outro ponto, aproveitando que a gente está aqui na tela do Rocket especificamente, a gente tem a outra integração, o outro formato de interação que tem da Rocket com o Ligeiro e o TRS, e o que o Ligeiro pode possibilitar para a gente, é esse aqui, onde a gente tem um bot, que na realidade é um bot que vai estar funcionando dentro do próprio Rocket, onde a gente pode perguntar determinadas coisas, tá? Então, por exemplo, eu não sei porque o pessoal às vezes me chama de barbudo, mas, enfim, quantos chamados tem o barbudo? Então, eu posso fazer essa pergunta para o bot, ele vai dizer, ok, vou verificar. O Thiago possui 9 chamados. Na realidade, o bot é mais educado que os meus colegas, no caso aqui, né? Então, a gente pode confirmar esse tipo de informações da seguinte forma. Esses chamados que aparecem no TRS, que são os chamados bloqueados ou desbloqueados, mostram a quantidade de chamados que eu tenho no meu nome, nos quais eu estou atendendo. Então, nesse caso, só para a gente simular,
eu vou pegar um desses chamados, vou desbloquear o chamado, ficando com 8 chamados, e vou repetir a pergunta para o bot. Oito chamados. Então, a gente consegue criar interações e realizar perguntas e pesquisas usando o bot dentro do Rocket para entender como é que está o meu atendimento. Então, o resumo disso seria o seguinte: a gente consegue, tendo essa integração do Rocket com o Ligeiro e o OTRS, a gente tem a possibilidade tanto de maximizar as nossas entradas, certo? As entradas de informações, por onde o teu cliente pode pedir informações e tudo mais. Lembrando que o próprio TRS permite automaticamente aberturas por e-mails, aberturas pelo sistema, como um catálogo que a gente tem ali também e tudo mais. Facebook, Twitter, Telegram. A pergunta que sempre acontece nesse caso é, tá, e o WhatsApp? O WhatsApp, por uma questão do próprio WhatsApp, só é permitido a versão Enterprise, digamos assim, que me parece que custa muito caro, tá? Mas essas outras ferramentas que permitem e têm essas interações, qualquer uma delas a gente pode usar como uma ferramenta de abertura de solicitações. Então, se o teu cliente está usando o Twitter, está usando o Facebook, está usando o que for, ele vai conseguir fazer essa mensagem em qualquer lugar, tá? E aí tem um detalhe que acontece nesse tipo de pergunta aqui, foi a questão de que isso aqui a gente usa realmente o método REST, ok? Então, nessa função REST, o que a gente pode fazer? Eu vou pedir aqui, me mostra a foto de um cachorro. Então, o bot vai procurar uma foto de um cachorro, e aqui está a foto de um cachorro bonito, num momento lindo de alimentação, enfim. Então, aqui é uma forma também da gente conseguir interagir com outros sistemas e outras funções e tudo mais, tá? Uma última coisa para a gente finalizar, e aí a gente pode começar a abrir para perguntas, tá? É a questão sobre relatórios sobre tudo isso que a gente fez. Porque é importante a gente ter o controle, ter a entrada e tudo mais, e uma questão que sempre acontece, porque todo mundo pergunta, escuta, como é que eu controlo isso depois? Perfeito. Como o sistema todo ele está integrado com o sistema de Elasticsearch, que, entre outras coisas, permite que a gente tenha uma busca imensamente mais rápida do que um banco normal, um banco SQL, por exemplo, que é o que a gente vê aqui. Hoje, quando eu faço um tipo de procura num determinado tipo de informações, por exemplo, ele vai pesquisar de acordo com o que eu tiver escrito dentro de uma base de Elasticsearch, que não vai indexar só o nome de serviços. Ele vai indexar as informações que tu tens aqui, as informações do texto que tiver dentro dos chamados, enfim, ele reúne um conjunto de informações para isso, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui de novo para vocês? Porque aqui tem uma função muito bacana que a gente usa essa base que foi toda indexada dentro do Elasticsearch, de forma a poder criar e usar o Grafana. Deixa eu só fazer um pequeno reload aqui dos nossos dashboards. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma relação de chamados novos, abertos, retomar contato, fechados e assim por diante, tá? Aqui a quantidade de chamados que eu tenho por serviços, por fila, etc, etc, etc. Então, dentro de um período dos últimos 5 anos, eu tive essa quantidade de informações. Então, eu vou trocar. Eu quero pegar só os chamados que eu tive hoje. Quero as mesmas informações de hoje. Hoje, eu tenho 2 chamados abertos, eu tenho 4 fechados e tenho 0 de autoatendimento, tá? E o total de 6. Aqui eu tenho tantos chamados em serviços de filas, etc., e aqui por determinados estados que foram chamados criados no dia de hoje. Eu vou mudar essa pesquisa rapidamente e eu não quero saber por função da data de criação, eu quero a função de data de fechamento deles. Então eu troco aqui a base e ele vai me dizer quantos chamados fechados eu tive hoje. E eu posso acompanhar que tipo de chamados foram esses, ou seja, monitoramento. Por que foi monitoramento? Porque os chamados que eu estou utilizando de monitoramento, eles abrem, por exemplo, vindo dos ABICs, e automaticamente eles vão fechar se o incidente tiver sido encerrado lá pelos ABICs. Aqui uma outra história de um outro webinar, enfim.
mas só para falar em relação ao monitoramento, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, num dos meus chamados, como esse aqui de teste de autorresposta, por exemplo, eu posso, e ele está na fila compras, eu vou encerrar esse chamado. Então, fechar no webinar. Vou enviar aqui embaixo. E agora eu vou voltar aqui no Grafana e vou fazer o mesmo processo. Vou pedir para ele atualizar. Perfeito. Ele fechou mais um chamado. Esse chamado, no caso, era um chamado de autoatendimento. Ele marcou aquele serviço que a gente tinha visto, né, que era materiais, compras e tudo mais. A fila onde esse chamado estava em compras, e ele vai atualizando isso em real time, tá bom? Mais um detalhe aqui também, só para a gente finalizar. Essa questão de autoatendimento, por exemplo, a gente usa em alguns casos, por exemplo, aqui através do sistema, onde eu consigo procurar um determinado item, como impressoras e copiadoras, e aqui, por exemplo, vejam que eu quero reparo e suporte. Por exemplo, limpando a cabeça de impressão, tá? É um artigo e ele tem uma determinada informação. Então, antes de eu abrir efetivamente um chamado, eu vou escolher, vou ler aqui o que está escrito na minha base de conhecimento e vou dizer, essa informação foi útil? Eu vou dizer não, ela não foi útil. Se eu clicar em não, ele vai, aí sim, permitir que eu abra uma solicitação, tá? Os campos aqui são personalizáveis, a gente pode botar campos diferentes para cada coisa. Agora, vamos voltar ali e vamos dizer que sim, essa informação foi útil para mim. Só para a gente reparar no detalhe, a gente está com um chamado de autoatendimento aqui, tá? No momento que eu clicar em sim, ele sai dessa tela, ele entende que eu queria um autoatendimento e automaticamente, quando eu atualizar aqui meu dashboard, ó, mais um chamado de autoatendimento. Ou seja, eu não precisei utilizar o recurso de um atendente para fazer isso. Eu pude automaticamente abrir e fechar um chamado pelo próprio FAQ, base de conhecimento que a gente tinha também, tá bom? O que mais que acontece? Aqui a gente encerra a parte principal da apresentação aqui, com as funcionalidades que a gente tem. Uma coisa que é importante a gente destacar sobre isso, ok? Com todo esse controle que a gente vai fazendo sobre essas informações, a gente pode ter um controle melhor sobre aquela qualidade e atendimento junto aos nossos clientes, certo? Então, por exemplo, com esses recursos, a gente consegue trazer, por exemplo, para um atendimento desde de uma empresa pequena, de um e-commerce pequeno, quase pessoal, a gente consegue ter uma forma de controle de como é que anda a expectativa do cliente em relação aos itens. A gente pode, por exemplo, na finalização de um chamado, enviar uma pesquisa de satisfação, descobrir como é que está acontecendo, e a gente pode também controlar como é que andam os nossos chamados em termos de percentual que os SLAs estão. Então, aqui eu estou mostrando um dashboard, digamos assim, que ele mostra quantos chamados eu tenho que estão entre 0% e 50% de atendimento de SLA, ou seja, eu estou usando até metade do tempo que eu tenho para resolver ele. Aqui alguns que mostram quantos eu preciso estão entre 50 e 80, aqui os que estão em 80 e 100, próximos a passar o prazo de atendimento, e aqui os que estão acima de 100%, ou seja, os que eu já perdi o meu CLA. Tanto que aqui eu tenho um relatório macro dos dois, eu tenho 20 chamados que passaram o prazo de SLA e eu não consegui cumprir, eu estou em atraso com esses caras. Então, essa questão da SLA é muito importante no controle e isso o Grafana consegue nos trazer muito bem de ter essa apresentação disso. Unindo o Grafana com Elasticsearch, com o OTRS, com o Ligeiro e com o Rocket, a gente tem uma solução completa que serve não só para as áreas de TI do negócio, mas principalmente para a área de negócio mesmo, áreas finais que lidam com o cliente. Essa solução como um todo, ela é para melhorar a experiência que o teu usuário vai ter no teu atendimento, independente do que seja. Pode ser um atendimento de venda, de compra, pode ser de atendimento a coisas locais, não importa, ok? Bom, eu encerro aqui essa parte de apresentação. A gente pode abrir as dúvidas, de repente. Diego, se você quiser comentar alguma coisa, partilhar alguma coisa com a gente também, por favor. Eu quero, cara. Eu tô achando sensacional essa... É impressionante como vocês conseguiram pensar em todos os âmbitos, né? Você tem ali a usabilidade do chatbot, você tem o portal de serviços já super amigável para o usuário, você tem os dashboards do Grafana ali sensacionais, super fáceis de ler, os indicadores
Eu achei que ficou uma experiência fantástica. E essa experiência do Ligeiro, de ele conseguir responder já baseado no FAQ, já fechar o chamado como atendimento, eu acho que vai ser o grande o grande game changer aí da parada, que vai fazer diferença para muita gente aí no seu Service Desk, no seu Help Desk, no seu gerenciamento de vendas, enfim, como várias formas de colocar isso. Vocês estão muito de parabéns, cara. Trabalho sensacional, muito profissional, e só tenho a elogiar e agradecer aí a escolha pela plataforma da Rocket Chat para apoiá-los aí nesse processo. Não, na realidade, quem tem a agradecer somos nós, porque no final das contas o Rocket ele acabou abrindo, digamos assim, a nossa mente para conseguir fazer algumas coisas, tá? Sinceramente, a gente sempre quis, teve essa intenção de repente fazer algo que fosse que conseguisse passar desde o início com o cliente até o final. Só que pelo fato de algumas coisas que a gente levaria anos para desenvolver, a gente conseguiu usar o que a Rocket já tinha feito e, cara, a gente economizou 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma vida de desenvolvimento praticamente com isso tudo. E esse é o bacana da questão do open source, da gente poder reutilizar, da gente poder trabalhar e poder ter esses ganhos sempre que preciso, né? Sensacional, é isso aí. Vamos às perguntas? A gente está com uma galera de perguntas aqui, ó. A primeira delas veio durante, né, o webinar ali no chat. Tá. Vinícius Souza, tem como dar suporte pelo chat, o usuário compartilhar a tela e o analista do outro lado realizar atendimento remoto? Essa é uma pergunta que sempre chega, viu, Thiago? Vou te falar que olha, eu respondo essa pergunta umas 3 a 4 vezes por semana, assim. O Rocket Chat, ele tem uma integração, Vinícius, com o Jitsi Meet, que é tipo um Hangout open source, que você consegue compartilhar a tela. Ele não te dá acesso remoto, assim, não te dá condições de controlar o computador do outro lado, porque ele é mais uma experiência de meeting mesmo, né, de reunião e tal. Para fazer o controle remoto do outro computador, do cliente, aí tem que usar algum software específico, algum software especialista para isso mesmo. A gente não tem isso na suíte do Rocket. Mas compartilhar a tela, sim. Compartilhar a tela daria para fazer. Do Ricardo Aragão. Esse addon funciona na instalação padrão do OTRS? Ele está disponível ou tem custo? Essa é para ti, Thiago. Então, ele funciona na instalação padrão do OTRS, sim. Ele por enquanto, está disponível só na versão 5 do OTRS e na versão 6 também, o pessoal está me sinalizando. Então, nas últimas 2 versões do OTRS, ele funciona muito bem, tá? E o custo dele está em torno de $1 milhão, ou ainda vocês podem baixar e verificar o código-fonte dele aqui aberto dentro do GitHub, tá? Mas se alguém tiver sobrando um dinheiro e quiser passar para a gente super agradece, não tem problema. Não, agora falando sério, tá? Ele é disponível open source. Vocês podem vir aqui na página tanto do GitHub /LigeiroSmart, vai estar aqui alguns módulos que a gente criou. Então tá aqui o otrs.rocketchat. Eu pediria encarecidamente para vocês, né, já se não tiver $1 milhão, mas conseguir pelo menos algumas estrelinhas aqui para eles, né, dá tipo like do Facebook, alguma coisa assim, a gente agradece bastante. Principalmente para que os nossos desenvolvedores fiquem felizes e motivados aqui, né, isso ajuda bastante. Vocês também podem conseguir informações sobre esse módulo dentro do site do ligeiro.online, tá? Que é esse site aqui, e aqui em algum lugar ali do site vai estar o link e tudo mais para vocês poderem receber. Ao final também, depois aqui desse webinar, a gente vai mandar maiores detalhes para vocês, ok? Por e-mail também, botando mais informações e tudo mais. Toda a documentação de que esse addon faz e como ele faz, está lá dentro do GitHub também, tá bom? Massa. Qual é a próxima? O Aloísio está perguntando se pelo próprio chat do Rocket eu consigo abrir um ticket passando algumas informações. Sim, seria possível sim. Uma das coisas que a gente tinha feito também é um formato de poder fazer uma chamada REST, por exemplo, ou um formato desse gênero, a gente poderia colocar, tá?
Não está implementado nessa versão que está ali no GitHub ainda, a gente está fazendo mais alguns testes, mas isso em breve a gente deve liberar ali também para vocês poderem fazer. Mas sim, seria possível que uma das respostas do robô, por exemplo, fosse a abertura de um ticket, tá? Isso seria bem possível. Deixa eu fazer algumas perguntas também, Diego, aqui, que eu tenho 7 no QA, que a gente tem aqui. Eu tenho uma aqui, ó, do Aloísio. Bom dia. Pelo próprio chat do Rocket, eu consigo abrir um ticket passando algumas informações? Vamos nos dois lugares. Sim, consegue, né? Como a gente falou agora. O outro detalhe que tem é sobre, ao clicar no SLA N OK ou não OK, exibe a lista de chamados. Sim, é possível de fazer isso dentro do Grafana, tá? A gente poderia criar aqui uma lista para clicar aqui de alguma forma e ele mandar para algum lugar. Nesse caso, eu só não configurei isso, mas eu posso, por exemplo, clicar aqui, vir aqui e dizer o seguinte: olha, eu quero ter um drill down de acordo com o link que eu clicar. Então, eu quero jogar isso para um outro dashboard qualquer. Deixa eu ver se eu tenho o que nós temos aqui. Tá. Aí você teria um outro dashboard com detalhamento. Exatamente. Então, eu marquei que eu quero jogar para outro dashboard. No momento que eu clicar aqui nele... Opa, deixa eu botar aqui os dois. Aqui, ó. Aí ele fica com um link para o outro dashboard se eu quiser, tá? Aí ele vai me encaminhar para o outro dashboard que eu havia pedido. Os que são mais simples de acontecer e normalmente a gente faz é assim: eu quero ter um dashboard aqui para abertos, por exemplo, eu jogo essa informação para cá, faço o mesmo formato aqui do drill down, vamos jogar para SLA que fica mais fácil da gente ver. Ok. Deixa eu salvar aqui para não bagunçar a tela. E nesse momento ele vai ter essa opção, tá? Então a gente pode clicar aqui e aí ele automaticamente abre um outro dashboard. Então sim, a gente poderia fazer isso abrindo uma nova tela e ele jogando para lá, ok? Irado. A próxima, seria interessante falar ou mostrar como o chatbot vai buscar as informações dentro do chamado ou dentro da base de conhecimento. Então, quem faz essa busca de chamados e base de conhecimento é o que a gente tem como core dentro do Ligeiro Smart, que é o que faz essa procura aqui, tá? Então, por exemplo, a mesma tecnologia que a gente usa para fazer isso é o que faz essa busca lá dentro da FAQ das bases de conhecimento, tá? Por enquanto ele está como um módulo só, a gente está vendo os detalhes para terminar e fazer uma abertura dele em breve, mas por enquanto se alguém se interessar e tiver interesse sobre esse módulo específico de busca, de chat e tudo mais, pode conversar com a gente, tá? É uma possibilidade. Como ele vai responder esse tipo de pergunta? Desculpa, por exemplo, ele pergunta como está o andamento do chamado 0987? E como ele vai responder esse tipo de pergunta, tá? Na realidade, o que ele vai fazer? A gente vai configurar ele, digamos assim, o bot aqui do Rocket, para ele pesquisar determinados parâmetros dentro daquele atendimento. Então, por exemplo, vamos supor que para uma empresa o que é importante saber sobre o chamado é o estado que ela está. Só para mostrar um exemplo, tá? Se eu pegar aqui uma área de atendimento aqui como a minha, eu tenho o quê? Eu tenho chamados novos, cliente não respondeu, retomar contato, andamento, desbloqueados e assim por diante. Então aqui eu posso entender, de acordo com os estados do chamado, como está o andamento de tudo. Então eu poderia, no caso de um chamado especificamente, perguntar certas informações. Ele está dentro da CLA, ele está fora da CLA, o cliente respondeu e está sem uma resposta há mais de 4 dias, há mais de 2 dias, 3 dias, enfim. A gente pode colocar, identificar algum tipo de parâmetro que vai indicar qual é a qualidade daquele atendimento, tá, Michael? Michael Ponce, que perguntou. O Ronil Estevam, bom dia, como vocês irão disponibilizar essa solução? Como um serviço, vendo, consultoria, como licença livre? Essa solução do Rocket Chat, como eu tinha mostrado antes, vai ser como licença livre, conforme o site lá, dentro de github.com/ligeiroSmart, tá? Aí vocês podem ver lá e baixar conforme vocês precisarem. A próxima, pessoal, desculpe a minha ignorância, né, pois não conhecia o Ligeiro. Qual a diferença dele para o TRS? É uma solução feita em cima do TRS e é possível integrar o Rocket Chat no TRS puro? Então, essa é uma pergunta que é muito comum, tá?
o que que o Ligeiro faz na prática, tá? Ele tem interações com outras ferramentas. Então, essa parte de busca em bases de conhecimento, essa parte de integrações entre ferramentas, como a Rocket, por exemplo, digamos que antes da Rocket entrar em contato com o OTRS em si, a gente colocou uma camada que ela faz alguma interpretação, por exemplo, com o OTRS, nesse caso, tá? A gente está num trabalho, num desenvolvimento também, para ter essa mesma tecnologia que o Ligeiro traz de integrações e de catálogo de serviços, conforme eu mostrei, desse catálogo inteligente e tudo mais, nesse mesmo formato com o GLPI, exato, que é uma outra ferramenta open source também. Então, a nossa ideia é não estar vinculado, e apesar de trabalhar informações dentro do OTRS, a nossa ideia não está vinculado com o OTRS só, mas ser uma plataforma, uma ferramenta que pode atuar em várias, né, em várias outras também, certo? E uma diferença que tem que é bem importante, tem certos casos que a gente pode usar só essa parte de identificação ou de interação para comunicar entre ferramentas, tá? Tem um outro parceiro nosso, tanto nosso aqui da Ligeiro quanto da Rocket, que é a Zenvia, zenvia.com.com.br. A Zenvia tem uma solução bem bacana, ela é uma empresa, a maior empresa nacional de SMS ou de serviços e produtos em cima dessa plataforma, e uma das coisas que eles estão fazendo já agora é um tipo de chatbot que tem toda uma tecnologia que pode passar antes pelo Watson, pode passar pelo chatbot XYZ, tem interação com o live chat da Rocket também, e no final das contas, essa informação aqui, uma das coisas que ela faz é perguntar para o Ligeiro quais são as bases ou que tipo de informação pode passar para eles, tá? Se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada no site da Zenvia também depois, que é uma ferramenta muito interessante para se montar a estrutura do chatbot e ter as interações entre perguntas, respostas, uma questão de aprendizado muito bacana sobre o que está sendo discutido lá, tá? Só para dar um exemplo em relação a isso e o que é o Ligeiro, por exemplo, e do que ele pode ajudar, tá bom? A integração com o Rocket Chat puro é uma questão, talvez até pudesse, sem problema nenhum, mas como tem alguns desses módulos que a gente criou e que tem uma função específica, vai ficar um pouco mais difícil, tá bom? Lembrando só um detalhe que esse módulo que a gente faz de integração, ele tem um módulo, digamos assim, que é criado dentro do OTRS, tá? Então, dentro lá dos meus pacotes e tudo mais, vou ter um dos módulos, precisa instalar um módulo dentro do OTRS, que é esse de integração também, tá? Se a gente pegar mais aqui embaixo, eu tenho o do Rocket Chat aqui, ok? O que mais? No dashboard, ao clicar, tem como listar esses chamados no OTRS. Até é possível de se criar um link, justamente porque eu tinha mostrado aqui, no momento que a gente vai associar, eu posso associar a um item padrão ou um outro dashboard, aqui, né, em general, aqui. No drill down, pode ser um dashboard ou pode ser absolute. O absolute ele manda para um link especificamente para uma URL. E aí, montando as informações de ID, etc., XYZ, é possível de mandar de um lado para outro, tá? O único detalhe que tem teria uma espécie de uma consulta a ser feita, mas é possível de fazer isso também, ok? Bom, Diego, finalizei as perguntas por aqui. Não sei se tinha ficado mais alguma no chat sem resposta ainda. Tem aqui, o pessoal está mandando agora, Uhum. qual o GitHub, poderia mostrar novamente. O Thiago Henrique está pedindo para ver o GitHub de vocês. O URL do GitHub de vocês. Ah, perfeito, perfeito. Eu vou colocar aqui no chat. Aqui. Para todo mundo poder acessar ali, tá? Depois a gente vai colocar. Sensacional, Thiago, irado. Muito bom, cara. Parabéns. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradecer os comentários aí, super carinhosos. Muito legal estar com vocês nesse processo. Nós tivemos hoje aí, quase que permanente, aí, uma presença de 40 pessoas aqui no Zoom e, pelo que o pessoal está me falando aqui, mais de 25 pessoas no Facebook. Então, é um recorde de audiência nosso, Olha que bom. esse webinar. E
muito legal estar com vocês hoje. Espero que a gente possa estar outras vezes. De repente a gente chama até o pessoal da Zenvia para fazer um, hein, Thiago? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que vale bem a pena. A solução deles, junto com essas de hoje, mudam, dão uma cara muito bacana, né? Dá uma boa visão do que dá para fazer, tá? A gente está com um diálogo bem legal, acho que vale a pena. Sim. Obrigado a todos, obrigado, Thiago, parabéns mais uma vez. E acho que é isso. Feito. Obrigado também, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e um bom resto de semana para todo mundo. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu, um abraço.